Fala pessoal, tudo bem? Aqui nós iremos entrar no módulo 2, Fundamentos do MQL5. Nossa primeira aula aqui é a estrutura básica de um código MQL5. Então nós iremos ver qual é a estrutura básica de um robô, de um indicador e de um script. Para isso, nós temos que ir lá no nosso meta-editor, tá? Clica aqui em Arquivo, Novo, Expert Advisor, entre parênteses, Modelo, Avançar. Aqui em cima, você vai dar o nome do robô. Eu vou colocar robô curso introdução. Eu vou colocar aqui, ó, o nome do robô introdução MQL5. Você pode pôr o nome que você quiser, tá ok? O autor, você pode pôr o seu nome, ou da sua empresa, ou qualquer outra informação que você queira aqui, tá? Seria o nome de quem, né, é o responsável pelo desenvolvimento desse robô. O outro campo, link. Aqui é um site, uma página, onde você pode colocar aqui, tá? Sua página, site. Aqui, parâmetros. Se eu colocar os valores aqui, eu vou estar iniciando com alguns inputs, tá? Eu posso mudar o tipo de dado, é o nome desse input. Essa aqui não é relevante para a gente agora. A gente vai desenvolver sem necessidade de parâmetros. Os parâmetros nós iremos colocar no momento que for desenvolver o robô, tá? Não precisa se preocupar com isso daqui, mas só para vocês saberem o que é isso daqui, é um atalho, é como eu já começar a base do meu código tendo os inputs aí, mas não é necessário não, tá? É só uma opção que o editor deu aí para gente. Avançar, avançar novamente e concluir. Então aqui é a estrutura base do robô, tá? O que tem nessa estrutura? Por padrão, a gente tem um comentário aqui, ó, que seria o nosso título, né? Vamos dizer assim, onde nós criamos o nome do robô, criamos o nome do autor e o nosso link, tá? Isso vem de padrão na base do robô. Depois vem essas três informações aqui, que é o property corporate, que é o nome da empresa, o property link, o seu link e a versão do robô, tá? Então esse cabeçalho aqui é padrão. Depois, nós temos as três funções bases para qualquer robô. Então, o que é feito aqui na OnInit? Essa função, tá? O que é uma função, pessoal? Aqui é uma área do código, né, vamos dizer assim, que vai executar uma determinada ação. Tá? Então, dentro de uma função, como eu posso explicar para vocês? Vamos dizer na empresa, você tem lá a função do operador de empilhadeira. Qual que é a função dela? Qual que é o dever? O que ele tem que fazer? Vamos dizer assim, tá? Então, na função de operador, o cara tem que ir lá pegar a empilhadeira, descarregar, carregar, fazer a movimentação. Então, a função de operador tem como atribuição fazer essa execução. Na linguagem de programação é a mesma coisa. Eu tenho uma função que tem o dever ou uma atribuição de executar algo, beleza? Então tem um operador lá que tem a atribuição, né, a função dele de operar, ou seja, dirigir a máquina, vai lá, carrega, descarrega, tá? Movimenta durante um período, um horário, tal, dia, noite, tá? Então isso vai estar descrito dentro da função dele. A mesma coisa é aqui no código. Nós temos uma função, tá? No caso aqui é onInit, que quer dizer inicialização do robô. Então, na função de inicialização do robô, o que essa função diz? Tá? Aí nós vamos aprender um conceito também básico aqui. Toda função nossa, por boa regra de programação, a gente descreve o nome dela, né, de como vai ser chamado, supondo o que ela tende a fazer. Então aqui está onInit, que é na inicialização. O que você vai fazer ao inicializar o robô? Ou seja, assim que eu colocar o robô no gráfico, aqui ó, pegar o robô e colocar ele aqui no gráfico,
eu vou chamar essa função aqui, ó, de onInit, inicialização. Aqui nós vamos programar, vou colocar nosso código aqui e tal. Então, vai fazer isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, beleza. Então, eu já sei que na inicialização do robô, ele vai ter essas funções, essas atribuições, que a gente vai ver através das variáveis. Feito, beleza. No onInit, na desinicialização do robô, que é o mesmo princípio, é uma função, só que ela é chamada no momento da desinstalação do robô. Ou seja, quando eu venho aqui no gráfico, ó, e clico remover o robô, essa função é acionada. No momento que eu retirar o robô, o que quer que eu faça? É isso que o editor está perguntando para a gente. Aí eu fazer isso, fazer aquilo, isso. Aí a gente vai colocar as atribuições, que vão ser representadas através das variáveis, tá? Beleza? Aí, fechou. onInit e o onTick. Então, no tick, toda vez que entra um novo tick aqui, para quem não sabe, tá? Só dando uma pincelada básica aqui de mercado, esse aqui é um gráfico de candlesticks, né? Já está no nome candlesticks, né? Ticks, candlestick, então velas de ticket. No momento que eu tenho aqui a entrada de um tick, que é uma ordem ali de compra ou venda do ativo, que a somatória, né, ou a subtração desses ticks vai formar um padrão gráfico aqui para a gente, essa função vai ser acionada. Então, houve uma movimentação no preço. Essa função é chamada. Então, essa aqui vai ser a função cérebro do nosso robô. Que toda vez que entrar um tick aqui, a gente vai ter que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, né? São as atribuições, tá? Então, assim, pessoal, acho que ficou claro. Se alguém ficou com alguma dúvida, me chama aqui. Eu vou revisar aqui novamente para a gente tentar fechar aqui sem dúvida nenhuma e já avançar para o próximo código base do indicador. Então, só voltando aqui, ó. Primeira parte, o cabeçalho do código, tá? Isso aqui é padrão. Como isso foi gerado? No momento que eu vim lá em arquivo, novo, gerei o expert, criei. Isso aqui já vai vir para o padrão. Qualquer robô que você desenvolver tem que ter esse cabeçalho, beleza? Depois, a função inicial. A primeira função a ser chamada no momento que eu coloco o robô no gráfico é um init. Então, o que é uma função? É um dever, né, somado aí de atribuições para que seja executado durante X período ou momento que o robô é acionado aí no mercado. Beleza? Aí nós demos o exemplo aí do operador, que é a mesma coisa, você tem a função operador de empilhadeira. Nessa função tem a descrição de cargo dele, que são as atribuições. Aqui a gente vai colocar nossas variáveis. No código tem as variáveis, tá? No profissional tem a descrição de cargo. E esse operador tem a ação dele. Tem que ir lá carregar e descarregar. Então, essas atribuições vão ser executadas pelo operador a partir da função dele. Beleza? onInit é a mesma coisa. É uma função que é chamada no momento que eu retiro o robô do gráfico. E aí, ao momento que eu retiro o robô do gráfico, o que eu tenho que fazer? Eu vou escrever tudo aqui, ó. Tá? Vou colocar atribuição 1, 2, 3, faz isso, aquilo e tal. A gente vai ver a partir do momento que colocar as variáveis. E na terceira, e a função mais importante aqui do robô, que é o onTick, no momento que chegar um novo tick no mercado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar o preço, a abertura, fechamento. Então, a gente vai escrever aqui nossas atribuições. Faz isso, faz aquilo e tal. É onde nós vamos aprender para as próximas aulas. Aqui é só o conceito base mesmo. Fechado? Então, agora a gente vai ver um modelo padrão base de indicador. A gente vem aqui, arquivo, novo, indicador personalizado. Avançar. Aí, a mesma coisa, colocar indicador curso, o autor, o site, avançar, avançar, concluir. Então, aqui do indicador, eu já tenho aquela mesma estrutura, né, o cabeçalho, igual do robô. O indicador eu tenho essa propriedade aqui, ó, indicador chart window, que vem com padrão com indicador. Se a gente clicar aqui em cima, tá, dessa flag e apertar o F1, a gente vai direto aqui pro manual.
E aí, ó, você dá 2 cliques aqui, ó, copia, clica aqui na tela, Ctrl F, cola, que a gente vai achar essa flag aqui, ó, tá vendo? Ó, destacou. Indicador Chart Window. O que isso aqui faz? Exibe o indicador na janela do gráfico. Ou seja, essa propriedade é que vai exibir o indicador no gráfico. Se eu não tiver esse indicador aqui, por exemplo, média móvel, que a gente está aqui, ó, ela não aparece. Então, preciso dessa propriedade para estar exibindo o meu indicador aqui no gráfico. Aí nós chegamos aqui novamente nas funções. Tá? Então, eu tenho o init, que é o mesmo princípio do robô. Então, na função de inicialização, ou seja, assim que eu coloco, eu venho aqui, ó, inserir indicadores, média móvel, ou eu clico aqui, ó, indicador, coloco lá. Assim que eu inicializar, né, dá um OK aqui. O que eu tenho que fazer? A gente vai colocar as atribuições aqui, faz isso, faz aquilo. Essas atribuições são feitas pelas variáveis. Aqui no indicador nós temos onCalculate, tá? Que o onCalculate é a mesma coisa que o onTick, vamos dizer assim, tem a mesma importância, tá? Só que o onCalculate ele pega outras informações do preço, né? Não que o expert não consiga, né? Só que aqui é mais abrangente, porque justamente o indicador ela tem essa função maior de cálculo, de gerar informações, do que o robô. O robô em si, ele era para ser apenas, vamos dizer assim, apenas um encapsulado, né? Um aplicativo focado em envio, modificação e fechamento de ordem, tá? O correto, vamos dizer assim, tá? Não que não possa ser feito no robô aqui, era eu desenvolver um indicador para fazer todo o cálculo, análise de preço, mercado, que seja, independente do tipo de análise, fazer no indicador e no robô eu faço a leitura deste indicador e aqui eu envio as ordens. E a maioria das vezes a gente vê é o pessoal desenvolvendo toda a estrutura de análise aqui no robô. Faz toda a leitura de mercado com o robô, tal, não sei do que, e envia. Pode ser feito, sim, só que uma maneira mais, vamos dizer assim, um padrão de qualidade seria você criar um indicador, faz a análise e leitura do mercado com o indicador. Tá? Pode ser uma análise via price action, fundamentalista, consegue fazer tudo aqui. Tá? Quando estou falando indicador aqui, não estou me prendendo à análise técnica de mercado. Estou falando que é um indicador geral. Tá? Posso fazer até um indicador para fluxo de ordens. Então, assim, é diferente, tá? Só não quero que vocês se prendam a esse conceito. A indicador análise técnica. Não, aqui é um indicador no geral. Então, o indicador analisa o mercado e o robô gerencia as ordens. Isso seria o fluxo correto. E aqui nós não temos on the init no indicador, mas nós também podemos colocar, tá? Não tem problema. Por que não tem on the init? Porque a desinstalação é feita num robô e aqui no robô, quando eu for desinstalar o robô, ou seja, retirar ele do gráfico, eu também removo o indicador junto. Então aqui não precisa ter o on the init, porque eu já tenho aqui no robô. E por boa prática, no momento que eu retiro o indicador do robô do gráfico, eu também retiro o indicador que está junto com ele. Por isso que aqui não tem o on the init. Fechou? Então, só fazendo também um overview aqui do indicador, para a gente não fechar com dúvida aqui, explicar novamente aqui para a gente fechar o conhecimento aqui certinho. Então, a estrutura base do indicador, eu tenho um cabeçalho, essa parte aqui é toda igual do robô. A alteração aqui que eu tenho, essa propriedade que vai fazer exibir o indicador no gráfico. O onInit é a mesma coisa do robô, é a função que vai fazer alguma coisa no momento que eu colocar o indicador no gráfico. E o onCalculate é a mesma coisa que o onTick, só que o onCalculate ele pega outras informações, consegue armazenar e trabalhar melhor com os dados do que o robô. Fechou? Mas, em princípio, vamos dizer assim que é a mesma coisa, um tick e um calculate, tá? Faz a mesma coisa. É a função cérebro de cada aplicação. Beleza, show de bola. Próxima aplicação é o script. Nós vamos lá no arquivo, canto superior esquerdo, parte de cima, arquivo, novo.
script. Seleciona, avança, aí você põe o nome, colocar script, curso, que beleza, já se preenche uma vez, depois já fica preenchido aqui. E aqui nós temos essa estrutura, que é a base do script. É idêntica do robô, tá? Isso aqui é a base, padrão, para qualquer aplicação do MQL5. Só o indicador mesmo que muda. E aqui eu tenho uma versão simplificada. O onStart é uma função que ela em si é como se já fosse o onInit, o onTick e o onTheInt. Então, a partir do momento que eu chamo essa função, ela já vai atuar na inicialização, na movimentação do tick e na desinstalação do script. Então, é uma função que faz essas três funções aqui do robô, tá? É como se fosse uma função que fizesse essas três funções aqui ao mesmo tempo. Executa tudo de uma vez. Beleza? Então, é bem simples, pessoal. É a função, nós entendemos aqui. Espero que ficou claro. Se teve alguma dúvida do que é uma função, eu não vou dar um conceito técnico aqui para não embolar mais. Eu acho que dessa maneira ficou claro. Se não ficou, me avisa aqui via mensagem no chat, para mim tentar te explicar de uma outra maneira, tá? E é isso, tá, pessoal? Não vou estender mais para poder não prolongar a aula. O que a gente precisaria ver, que a estrutura base já está demonstrada aqui. Então, para iniciar qualquer aplicação, tem que ter a estrutura base. Que é isso que eu acabei de explicar para vocês aqui. Fechou? E vamos dar sequência aí até a próxima aula.